Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No devocional de hoje tem um assunto muito interessante. Eu sei que a igreja cresceu com esse discurso, cresceu com essa palavra. E hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas a ignoram. A pergunta que faríamos é: servimos a Deus para quê? Somos crentes por quê? Vamos à igreja por qual motivo? E o motivo principal pelo qual alguém resolve servir a Deus é porque tem sede de Deus, tem vazio que só Deus preenche, mas é principalmente para viver eternamente com Cristo. É para que quando findar essa vida e temos certeza que mais cedo ou mais tarde a morte vem, se a morte não vier, acreditamos em um arrebatamento, então viveremos depois para sempre com o Senhor. Mas a pergunta é: como será o céu? Isso é interessante porque a pessoa diz que vai morar no céu, mas não sabe como é o céu. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, diz assim: E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Serviremos a Deus com amor, com alegria e com liberdade. Quando o texto fala de servir, isso aqui a gente aprendeu que ser servo de Deus é apenas ser crente, mas servo é trabalhar, é serviço, é trabalho cristão. E trabalhamos aqui nessa terra, aprendemos que temos que trabalhar nessa terra, né? Os campos estão brancos para a ceifa, mas também existe as passagens bíblicas que mostram que trabalharemos no céu. E quando eu falo de trabalhar, você pensa, isso é uma maldição, porque o homem pecou e tal, mas o homem já trabalhava antes mesmo de pecar. Nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15, E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. O homem era lavrador, ele era cuidador do jardim do Éden, mesmo antes de pecar. Então no Éden já tinha trabalho, na eternidade teremos trabalho. O texto de Apocalipse diz: E os seus servos o servirão. Livro de João, capítulo 5 e o versículo 17. E Jesus respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por que Deus trabalha? Deus não deve para ninguém, Deus não tem contas para pagar, mas Deus trabalha. E Jesus Cristo dizendo: eu também trabalho até o dia de hoje. Então vemos que Deus, Ele trabalha, Ele sustenta o universo, Ele é responsável por manter em harmonia todos os astros. Deus trabalha e já falei aqui que Deus sempre chama quem está trabalhando. É Moisés que estava cuidando das ovelhas do seu sogro, é Gideão que estava malhando trigo, é Saul que estava buscando as jumentas do pai. Deus sempre vai chamar alguém que está ocupado com alguma atividade. E para entender um pouquinho mais sobre a questão de Deus trabalhar e da eternidade, livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, diz assim: Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então o texto de Daniel, capítulo 2, versículo 3, está dizendo que lá na eternidade, aqueles que ensinam a palavra de Deus, a justiça, serão como estrelas, refugirão. Temos também no livro de O Tribunal de Cristo. Então 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 até o 15, diz que a obra de cada um será provada como pelo fogo, se madeira, feno, se palha. Então a nossa obra, o nosso trabalho como cristão, a nossa conduta será provada por Deus. E naquele dia cada um receberá de Deus o que for justo. O 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10,
Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para ser galardoado. Tribunal de Cristo, eu ensino aqui, não é um julgamento para mandar ninguém para o inferno. É só para galardoar a cada um pelaquilo que fez. Eu vou encerrar agora aqui o vídeo, mas tem mais uma passagem bíblica muito interessante para você. Antes, eu queria te pedir um favor, se você puder dar um joinha no vídeo e deixar um comentário, qualquer comentário, Deus te abençoe, qualquer coisa do tipo. Ou dizer que discorda também, pode dizer com educação, eu vou entender o seu comentário. No livro de Lucas, capítulo 19, do 11 ao 17, temos as parábolas, ou a parábola das minas. Aqui, diz a Bíblia que um homem nobre, Jesus falando, ele saiu para tomar posse de um reino, dividiu as suas minas com trabalhadores. Então, cada mina valia 100 denários e um denário era um dia de trabalho. Então, ele reparte essas minas e quando ele vai, eles enviaram pessoas, representantes, para dizer que não aceitava esse homem como rei. Mas ele diz que depois que ele volta, ele faz um acerto com seus servos, aqueles que ele confiou as minas, e aquele que tinha 10 ganhou a mina do que só tinha uma mina e não quis trabalhar com ela. Então isso mostra que o que tinha 10 ganhou o poder sobre 10 cidades no reino desse homem, que foi como um homem nobre, mas voltou, no caso como rei, tomou posse do reino. Jesus é esse homem nobre. Ele foi para o céu, ele confiou os dons espirituais para a igreja e ele vai cobrar isso. Mas quando o texto fala que ele confiou cidades àqueles que tinham trabalhado, que tinha granjeado, que tinha feito essas minas produzirem, então entendemos que no céu o nosso trabalho como cristão será recompensado e teremos mais trabalho. Vamos orar? Senhor Jesus, segura, Pai, em nossas mãos, cobre-nos com o Teu sangue, que o Senhor possa, Pai, nos abençoar de uma forma poderosa e sobrenatural. Nós não queremos servir o Senhor apenas nesse mundo, queremos estar para sempre com o Senhor. Ajuda-nos a ser trabalhadores, obreiros da Tua obra, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, até amanhã, com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.